o plano diretor, ele também tem que garantir o planejamento do desenvolvimento das cidades. E o desenvolvimento da cidade, gente, é tudo na cidade, não é só a parte urbanística, é a parte social, é a parte econômica, é a parte ambiental, é a parte urbanística, é a parte cultural, tudo ele tem que promover esse planejamento de como que vai se dar esse desenvolvimento na cidade, de como que isso vai estar distribuído espacialmente, né, no território, como que a população vai ocupar esse território, como que as atividades econômicas vão ocupar o território, não só do seu município, mas da área de influência deles. Então, se você atua dentro de um consórcio municipal, isso tem que ser pensado de forma coletiva. E isso tudo para quê? Para evitar que a cidade ela cresça de uma forma que ela crie impactos negativos sobre o meio ambiente, porque lembra, tá lá no inciso primeiro, um dos objetivos é garantir a cidade sustentável, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico com o social, com o ambiental. Então, a cidade ela não pode crescer de qualquer jeito, as atividades econômicas elas não podem ser colocadas de qualquer jeito, as atividades de exploração de recursos naturais, elas não podem acontecer de qualquer jeito. Elas sempre têm que ser pensadas e organizadas e colocadas no território de uma forma que vai minimizar esse impacto sobre o meio ambiente, porque a gente tem que pensar em nós agora, mas também nas gerações futuras. Isso está lá no artigo 1º do Estatuto das Cidades, que está detalhando o artigo 182 e 183 da Constituição. E aí ele fala ainda que a cidade ela tem que ser pensada de uma forma a oferecer esses equipamentos, né, urbanos e comunitários de transporte, de serviço público, que seja adequada ao interesse da população e de acordo com a característica local. E o 6º ponto é a ordenação e o controle e o uso do solo. Então, muita gente vê o plano diretor só nesse item 6, a ordenação e controle do uso do solo. Mas ele não é só o item 6, eles são todos esses outros aspectos. O artigo 40 fala o seguinte: o plano diretor, aprovado por lei municipal, ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É dos dois, não é de um ou de outro, é dos dois. A política de desenvolvimento, ela tem essa visão geral de tudo que tem que ser feito na cidade e a expansão urbana, porque tem aquele item 6, que é o item de ordenamento do solo. Então, o plano diretor, ele é esse instrumento básico, ele é a base, né, de tudo que vai ser feito na cidade, ele é um instrumento extremamente estratégico. E ele fala o seguinte: o plano diretor, ele é o instrumento básico, né? Então, o artigo 40 fala assim: o instrumento principal da política de desenvolvimento e expansão urbana do município é o plano diretor, uma vez aprovado numa lei municipal na Câmara de Vereadores. Mas a gente precisa ter em mente o seguinte: o plano diretor não faz tudo sozinho, ele precisa de outros 3 instrumentos para poder fazer o negócio rodar. E aí, que instrumentos são esses? O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e a LOA e a LDO, né? Então, é o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. E esses devem incorporar as diretrizes e as prioridades contidas no plano diretor. Então, olha só, isso é outra coisa que as pessoas também não têm essa visão. Eu acho que as pessoas leem esse negócio aqui e eles pulam essa parte. Então, olha só, ele fala 3 coisas, e aí eu vou falar essas 3 coisas e aí eu vou explicar cada uma delas para que vocês entendam. Então, a primeira é: o plano diretor, para ele rodar, ele precisa de mais 3 outros instrumentos: o PPA, a LOA e a LDO. Mas quem define qual é a base, qual é o instrumento que é a fundação? A fundação é o plano diretor. PPA, LOA e LDO o alicerce é o plano diretor, tá? A fundação é o plano diretor. O PPA é as paredes, LOA e LDO é a decoração do negócio. Se a gente fosse fazer uma analogia aqui com casa, tá? Então, o que acontece? Outra coisa que ele fala: o plano diretor, ele tem que englobar o território do município como um todo. Então, presta atenção, se o plano diretor ele fosse só urbanístico, ele ia pegar só a área urbana da cidade.
Mas aqui ele está falando que ele tem que pegar o território do município como um todo, é urbano e rural. Então, você já vê aqui, assim, como que ele poderia ser um instrumento puramente urbanístico se ele tem que pegar 100% do território? E 100% do território não vai ter os parâmetros urbanísticos, né? A área rural não tem esses parâmetros, são coisas diferentes. Então, a gente precisa ter isso em mente. E outra coisa, o plano diretor, que é a lei, né, que institui o plano diretor, ela, no máximo, ela tem que ser revista a cada 10 anos. Tá? Então, ele não é uma lei que você vai fazer e nunca mais você olha para ela. Ela tem que estar constantemente sendo revista, constantemente sendo visualizada, sendo organizada. E aí eu vou explicar para vocês como é que isso aqui vai se organizar. Olha só, o que o Estatuto das Cidades ele está falando? Ele fala o seguinte, que existem alguns planos municipais que eles são estratégicos dentro de um município. É o plano diretor municipal, com a lei de parcelamento do solo, né? Então, porque a lei de uso do solo, ela sempre vem, quando você está fazendo o plano diretor, você também faz a lei de uso e ocupação do solo. Então, por isso, às vezes, dá essa confusão. Então, você tem o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, PPA, LOA e LDO. Então, basicamente, esses são os instrumentos estratégicos. E eu coloquei aqui também o cadastro georreferenciado do município, que é o cadastro técnico multifinalitário. O cadastro técnico multifinalitário, ele aparece no Estatuto da Cidade como um sistema que tem que ser desenvolvido, mas ele está sendo explicado em outra portaria, que é a portaria 511 do Ministério das Cidades. Então, basicamente, quando você vai fazer esse processo aqui, que é o processo de se eu precisar pensar quais são os instrumentos que eu tenho que ter em mente aqui, organizados, para que a minha cidade se torne uma cidade inteligente. É esses aqui, ó. Plano diretor, parcelamento do uso do solo, o cadastro georreferenciado, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. O cadastro georreferenciado é o cadastro que vai te dar a visão de qual é a cidade que você tem, qual é a cidade que você quer, qual que é a situação, qual que é o gargalo, que é aquilo que vai falar, que vai te atender isso daqui, ó. Do planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua influência. Esse item 4 aqui, ó, é o cadastro técnico multifinalitário, é o cadastro georreferenciado, tá? Então, por isso que a gente colocou ele aqui para vocês verem. Isso aí vai receber o nome de cadastro técnico multifinalitário numa outra portaria. Então, é por isso que ele está aqui. Então, aqui, ó, tem que ter o plano diretor, o parcelamento do uso do solo, o cadastro georreferenciado, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a LOA.